Oi, gente! Bem-vindas ao segundo capítulo do livro Triggers na Educação de Filhos, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. E esse livro, infelizmente, não tem em português, ele só tem em inglês. O segundo capítulo foi escrito pela Amber e ela deu o título de Back Talk, que é como se fosse discussão. Quando a gente discute com o nosso filho, quando os nossos filhos nos respondem, quando eles nos desafiam, quando eles exigem coisas, quando eles são rudes no falar, com as palavras, né? Aqui ela tá falando de discussão de palavras. E ela fala que a gente não espera, na verdade, quando a gente ficar grávida, a gente não espera que um dia os nossos filhos vão se tornar tão desafiadores e tão exigentes. Até os 2 anos mais ou menos, né? Claro, eles ainda não sabem falar. É um pouquinho mais fácil de lidar com tudo isso, mas depois eles começam a se comunicar e essas batalhas de palavras, né, começam a ser mais constantes na nossa vida e nos deixam exaustas. E às vezes essa exaustão na discussão nos faz perder a paciência e a gente reage, melhor dizendo, a gente reage com raiva, a gente reage com muita impaciência, irritabilidade, grosseria, gritaria, enfim. E aí o que ela começa dizendo? Que se a gente, né, tenta disciplinar os nossos filhos nessa hora, gritando com eles, a gente rouba a oportunidade dos nossos filhos de se arrependerem. Mas quando a gente vai com mansidão para os nossos filhos, né, e a gente dá uma oportunidade para o nosso filho fazer de novo, ele tem a oportunidade de se arrepender. É no silêncio que ele consegue ouvir ou sentir a dor do próprio coração para se arrepender das atitudes que eles têm tomado. E aí ela coloca aqui um versículo de Romanos 2:4, tá no Romanos no Novo Testamento, que diz assim: ou será que você despreza a riqueza de sua bondade? Essa é a primeira parte do versículo. Na verdade, ela coloca aqui só a segunda parte, que diz assim: tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. E ela compara aqui esse versículo dizendo que se nós formos bons aos nossos filhos, nós os conduziremos ao arrependimento. Que não é possível a raiva trazer arrependimento, mas somente a bondade e o amor na hora da correção é que é capaz de trazer arrependimento para o nosso filho. Então, ao invés de explodir com raiva na hora que a gente quer corrigir a criança, o ideal é que a gente conduza o nosso filho ao arrependimento com bondade. E aí ela traz aqui algumas estratégias pra gente usar com os nossos filhos, né? Uma que eu uso muito, que eu aprendi inclusive com o pastor Juscelio, eu falo assim: eu vou te dar a oportunidade de falar de novo, Laura. Então, coisa simples, gente. Às vezes não é uma discussão, mas, por exemplo, quero água. Aí eu falo: vou te dar a oportunidade de pedir de novo, filha, de maneira gentil. Mamãe, por favor, eu quero água. E porque muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos falem de maneira grosseira e eles criam esse hábito. Então nós precisamos instituir o hábito de pedir com gentileza em casa. Então, você mãe, você pai, vocês usam as palavras obrigado, por favor com o seu filho? Quando você pede para ele fazer alguma coisa, como que você pede? Você fala assim: pega a sua mochila lá? Ou você fala: filho, você pode pegar a sua mochila, por favor? Eu li uma vez um livro que falava assim, que a pessoa se espantava e falava assim: nossa, mas você falar dessa maneira tão educada com seus filhos, parece que você tá falando com as pessoas de fora. Mas a gente precisa ser assim dentro de casa, porque muitas vezes os nossos filhos gritam, são rudes, grosseiros ou respondões porque eles aprenderam em algum lugar. E esse lugar pode ser na nossa casa. Essa pessoa com quem eles estão aprendendo pode ser você. Então, para eles é algo normal. É normal gritar, é normal reclamar, é normal resmungar, é normal discutir. Aqui na minha casa esse ambiente é natural, é normal. E quantas vezes a gente se pega cobrando dos nossos filhos algo enquanto o nosso lar, o ambiente da nossa casa, tá cheio de barulho, né? Como a gente pode exigir silêncio de um ser pequenininho que está dentro da nossa casa absorvendo tudo, enquanto o nosso ambiente está exalando barulho. E aí ela coloca aqui mais 2 estratégias, além dessa que eu falei primeiro. Ela diz que fala assim: filho, eu sei que você não quer brigar comigo. Quando você estiver pronto para conversar, eu estarei aqui para te ouvir.
Ou ela fala, Deus não me fez para discutir com você, vamos esperar um pouquinho. Ou então, eu preciso que você passe um tempo no seu quarto. Isso aqui eu já usei com as meninas. Ó, você tá muito nervosa, eu preciso que você passe um tempo no seu quarto. A hora que você tiver calma, a gente conversa. E não é colocar de castigo, mas é uma oportunidade de ensinar para a criança que quando ela tá para perder o controle, porque a criança vai perder o controle primeiro comigo, que sou a mãe, mas fatalmente vai perder o controle depois a gente adulto, às vezes perde o controle. Quem nunca perdeu o controle com o marido? Quem nunca perdeu o controle no trânsito, no mercado, enfim, em algum lugar? E a gente precisa aprender esse autocontrole. Então, peraí, se eu sei que as coisas que eu vou falar a partir de agora vai magoar, vai machucar a pessoa, eu quero ofender a pessoa, então é melhor eu parar e me afastar. Esse é um treino que nós mães também precisamos fazer. Então eu ensino isso para as meninas. Será que não tá na hora de você se afastar um pouco? De você ficar um pouquinho sozinha? Eu acho que o que você vai falar vai me magoar. Eu acho que você vai se arrepender do que você vai falar. Então parece algo natural, que é construído naturalmente na gente, mas eu acho que a maioria de nós aprendeu isso às duras penas. Na verdade, a gente aprende depois que a gente magoa a pessoa. E a gente não precisa esperar os nossos filhos nos magoarem ou magoarem as pessoas. A gente pode ensinar os nossos filhos e também nos autoeducar. E aí ela coloca aqui, né? Eu copiei a frase, ela colocou: podemos controlar apenas a nós mesmas. Eu não posso forçar a submissão do meu filho. Então Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para eu escolher, para você escolher, para o nosso filho escolher. Se o nosso filho optar por errar, ele tem o livre-arbítrio. Nós não podemos forçar a submissão do nosso filho à nossa autoridade. Nós não podemos obrigar o nosso filho a obedecer. E é por isso que a gente precisa transmitir uma autoridade estável dentro da nossa casa. Porque na maioria das vezes, e eu quero que você reflita um pouco sobre isso, quando o nosso filho faz algo de errado, a gente quer que ele se arrependa do que ele fez, né? A gente quer que ele entenda que ele fez algo de errado, que ele assuma o erro, ou que, né, a gente quer ver isso acontecer. Ai, eu errei, nossa, nunca mais eu vou fazer isso. E por mais que a criança fale, às vezes ela até faz de novo. Mas às vezes a gente acaba punindo a criança, né, ou se excedendo com a criança, para que a gente assista, né, aquele arrependimento, para que a gente consiga de maneira palpável sentir que a criança entendeu que ela fez algo errado. Mas esse arrependimento que traz a transformação para a criança não está no nosso poder. Não é o meu trabalho, não é o trabalho de mãe. O trabalho de trazer arrependimento para os nossos filhos, inclusive para nós, é do Espírito Santo. E é por isso que nós, como mães, devemos orar constantemente pelos nossos filhos, para que ele esteja com o coração aberto para se arrepender verdadeiramente. Então, quando ele se entristece, quando os nossos filhos se entristecem, sem que a gente abra a boca, sem que a gente fale nada, o Espírito Santo está trabalhando ali. E quando a Wendy, ela falou aqui no começo, né, que às vezes a gente vê o nosso filho errando e a gente explode, dá um show. Às vezes ele mesmo já estava entrando no arrependimento e a gente rouba o trabalho do Espírito Santo, porque a gente quer fazer com a força da nossa própria mão, porque a gente quer punir até ver a criança ali arrependida. Se eu punir, se ele sofrer por causa disso, ele não vai mais fazer. Mas não é assim, porque a criança até pode não fazer mais por medo, mas quando a gente não estiver por perto, pode ser que ela faça. Mas quando ela alcança esse arrependimento, quando o Espírito Santo alcança o coração da criança, trazendo o verdadeiro arrependimento, a gente sabe que a gente pode confiar nessa criança, que independente da gente estar por perto ou não, ela já reconhece o próprio erro. Ela criou sabedoria para tomar a decisão numa próxima situação, numa circunstância parecida. Quando eu li isso aqui a primeira vez, nossa, isso aqui pra mim fez assim, ó, na minha mente, né? Tipo, meu Deus, não sou eu. E nós precisamos confiar que o trabalho do Espírito Santo é perfeito, mas nós precisamos saber como guiar o nosso filho para abrir o coração para o arrependimento. Muitas vezes numa conversa, fazendo perguntas, como você acha que você poderia ter feito, o que você pode fazer de diferente na próxima?
A mamãe também já errou assim algumas vezes. Você precisa de ajuda? Você quer que eu te ajude a tomar a decisão, numa tomada de decisão? A mamãe vai estar sempre aqui. Enfim, às vezes a gente, ao invés de acolher, né, a gente coloca muita pressão em cima dos nossos filhos, e nós precisamos observar esse tipo de comportamento, que pode ser um hábito nosso, né? Pode ser algo que talvez a gente, quando a gente não sabe ali como lidar, a gente acaba se excedendo. E então a mudança talvez precise começar por nós, né? Talvez a gente precisa começar a mudar a atmosfera da nossa casa, a gente precisa começar mudar a forma como que a gente pede coisas simples para os nossos filhos, né? A forma como que a gente tem se comunicado dentro de casa com o nosso marido, o que a gente tem falado dentro de casa, né? A respeito dos nossos filhos, a respeito das pessoas, enfim. Nós somos o primeiro exemplo dos nossos filhos, né? E, enfim, eu amei esse capítulo. Achei que ele realmente abre, assim, a nossa mente, e a gente precisa confiar mais no Senhor. E nós precisamos orar mais, nós precisamos confiar e orar. Se seu filho está com alguma dificuldade em obediência, ore por isso e creia que o Espírito Santo alcança o coração do seu filho. Só não tome o lugar do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um capítulo, por mais uma oportunidade de aprender mais sobre ti. Senhor, renova as nossas forças, Pai. Às vezes no final do dia nós estamos cansadas e exaustas, e uma gotinha faz com que a gente perca a paciência, faz com que a gente haja de maneira que a gente não gostaria. Então, Senhor, que o Senhor comece a transformação em nós, que o nosso lar tenha uma atmosfera de amor, de bondade, de graça, Senhor, assim como o Senhor nos alcança todos os dias, que nós possamos exercer essa mesma graça com os nossos filhos, Senhor, que nós sejamos o primeiro exemplo, que os nossos filhos venham a seguir, Senhor. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, os nossos erros, quando a gente grita, quando a gente perde a paciência, Pai. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, levante uma bandeirinha antes da gente perder o controle, que a gente saia de cena, que a gente mude esse hábito em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu também te peço que o Senhor derrame sabedoria e discernimento para cada mãe, para lidar nessas situações mais difíceis, Pai. Que a gente em casa use as palavras obrigado, por favor, Senhor, porque muitas vezes o mau exemplo vem da gente. Ó Deus, transforma o nosso coração num coração bondoso. Senhor, transforma o nosso coração num coração paciente. Senhor, que o Senhor encontre o coração dos nossos filhos também abertos para receber, Senhor, do Teu Espírito o arrependimento, Pai. Nos guia com a Tua bondade, Pai, e nos fortalece a cada dia. Nós queremos cumprir o Teu chamado, queremos cumprir a missão com excelência, mas sabemos que dependemos de Ti para que isso aconteça, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Até a próxima. Tchau.